Dr. Flávio Picossi, nosso oftalmologista oficial, está falando sobre glaucoma. Nessa matéria, nós vamos falar sobre o que é o glaucoma, quem tem mais perfil, né, para infelizmente sofrer com essa doença, você vai acompanhar agora. E na próxima matéria, nós vamos falar sobre tratamento, veja só. E voltamos a falar com o nosso oftalmologista Dr. Flávio Picossi. Nós vamos falar de um assunto interessante que é a maior causa de cegueira no Brasil, que é o glaucoma. E nós vamos falar em 2 etapas, porque é um assunto muito extenso e muita dúvida, né? Porque gera cegueira e aí as pessoas ficam realmente querendo saber o que é o glaucoma. As pessoas falam assim, é pressão ocular? O que é? Minha pressão do olho está alta? Explica isso para nós. O Dr. Flávio Picossi está aqui, ele vai estar explicando, dizendo como que vai tratar com essa doença. Seja bem-vindo, Dr. Flávio. Muito bem, Daniela. Hoje o tema é interessante, sim. Glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo e no Brasil também. Só perde para catarata, só que a catarata é uma causa reversível. Depois que você opera, você volta a enxergar. Glaucoma não. O que foi danificado do nervo óptico não recupera mais. Então, hoje vamos falar sobre isso, essa patologia que é tão importante, tão incidente na população, e explicar um pouquinho o que é o glaucoma. Muita gente fala, chega no consultório, eu queria saber da minha pressão do olho, queria saber se ela está alta ou não, porque eles associam a glaucoma à pressão alta dos olhos. Na maioria das vezes, sim, é por aí. Só que nem sempre. Existem vários subtipos de glaucoma. Um deles, a pressão do olho é normal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o glaucoma e depois a gente vai entrar nesses subtipos. Então, vamos imaginar o seguinte, um olho. O olho é uma estrutura redonda, fechada, e o olho ele produz um líquido, porque senão ele seria murcho. Só que esse líquido ele segue sendo produzido a vida toda, e se ele fosse produzido durante a vida toda e não fosse escoado, o olho ia começar a inchar e ia ficar uma estrutura gigante, né? Então, por isso, à medida que o olho produz esse líquido, ele mesmo faz o escoamento desse líquido para haver um equilíbrio de forças ali e ele manter uma tensão mínima necessária para aquela estrutura ficar redonda e a gente conseguir enxergar. Só que no glaucoma, o que acontece? Existe esse desequilíbrio. Ou o olho produz muito líquido, ou escoa pouco, e aí acontece a pressão subir. A pressão, para você ter uma ideia, o normal é estar entre 10 e 21 milímetros de mercúrio. Então, tem pessoas que têm 25 milímetros de mercúrio de pressão e são normais, por causa de outras estruturas que compensam isso. Mas ninguém com 30 milímetros de mercúrio tem uma pressão normal. Isso é considerado patológico para todo mundo. Então, existem vários subtipos de glaucoma, tem glaucoma agudo, glaucoma de pressão normal, glaucoma de ângulo aberto, tem glaucoma primário, glaucoma secundário desenvolvido por trauma, por catarata, por inflamações intraoculares. Então, basicamente é isso, incidência. Vamos botar isso aqui na realidade, né? Para você ter uma ideia, no mundo, a Organização Mundial de Saúde fez uma estatística, pegou dados dos anos 80, 90, e descobriu que 105 milhões de pessoas naquela época já eram portadoras de glaucoma. É muita coisa. É muita coisa. Nos Estados Unidos, existe uma previsão para 2020 de 3,5 milhões de portadores de glaucoma. No Brasil, a gente não tem dados, a gente não tem dados fidedignos para dar uma estatística para a população. Mas a gente se baseia nesses dados da Organização Mundial, da Sociedade Americana de Oftalmologia, para estabelecer mais ou menos o que é a nossa realidade, né? E o que a gente pode dizer? O perfil de pessoas. A gente pode classificar uma população que tem mais predisposição? Então, o perfil é muito variável, depende muito da área onde a gente trabalha, aquela população. Asiáticos têm um tipo de glaucoma, negros outro tipo de glaucoma. O glaucoma pode afetar a criança também. Então, a nossa população, vamos falar de nós aqui, brasileiros. A nossa região, né? Por exemplo, se a gente puder segmentar. Aí seria muito restrito, mas a nossa população brasileira, uma mistura de uma miscigenação, negros, brancos, índios, né, japoneses. Então, aqui, a nossa maior incidência é de glaucoma de ângulo aberto, onde a pressão aumenta, a população foco de atuação dessa patologia é pessoas acima dos 40 anos, que vai aumentando a incidência no decorrer da idade. Geralmente, pessoas da pele negra são muito mais afetados e é onde o glaucoma atua mais fortemente, de uma maneira mais incisiva. Mais agressiva também. Mais agressiva e que leva a uma cegueira mais precoce se não for controlado. Doutor Flávio, e assim,
a gente falou da incidência, que são pessoas acima de 45 anos, geralmente com pele negra, que é muito comum no nosso país, a maioria da população nossa tem, né, tem essa característica. E, assim, o que a pessoa, por exemplo, ela está em casa, ela não visitou o seu oftalmologista, quais o sinal de alerta que ela tem que, nossa, eu tenho que visitar porque eu estou sentindo isso? Porque glaucoma, a gente tem que lembrar, gente, é uma doença silenciosa, então você precisa ter esse sinal de alerta para você ficar espertinho e visitar seu oftalmologista. Minha dica é nem esperar esse sinal, Daniela. O glaucoma não afeta diretamente a visão. Então, a pessoa não percebe essa evolução, não percebe essa existência, a não ser que seja um glaucoma agudo, onde a pessoa vai dormir e acorda com uma dor lancinante nos olhos, uma sensação de náusea, de enjoo, de vômito. Aí é uma situação muito atípica e não é o nosso foco hoje. Então, o glaucoma crônico afeta o campo da visão. Então, quando eu olho para você, eu vejo você, mas eu vejo ao redor. Então, no glaucoma, existe uma perda desse campo ao redor. Então, a visão continua a mesma, só que fica muito mais restrito. É aquela pessoa que começa a esbarrar nas coisas, que está andando na rua, por ela não ouvir a bicicleta, ela vai atravessar, quando vê, a bicicleta colide com ela, e aí ela percebe que ela começa a não estar percebendo o que acontece ao redor. Então, é basicamente isso. São pessoas que começam a perder campo de visão, e aí começam a achar, não, tem alguma coisa acontecendo. Mas quando isso acontece, o glaucoma já está bem avançado. Então não esperem chegar a esse momento. O ideal é a rotina. Tenha uma rotina, faça uma visita oftalmológica uma vez ao ano, que é por aí que a gente vai seguir acompanhando. Doutor Flávio, então é muito bom falar sobre isso, que a gente não pode esperar nenhum sintoma, porque você está vendo, tem que é uma doença silenciosa, a pessoa tem que realmente ter a rotina de visitar o seu oftalmologista, principalmente se você está nesse grupo de risco. São acima de 45 anos, com pessoas com a pele negra, morena, a gente tem muito mulato, então está tudo predisposto, né? E lembrando que na próxima matéria nós vamos ter uma sequência que nós vamos falar sobre tratamento, quando o glaucoma é diagnosticado, o que fazer, né? Quais são os meios que eu vou, qual a linha que eu vou seguir daqui para frente? Eu vou conseguir estabilizar, eu vou conseguir não ficar cego? É isso que a gente vai falar na próxima matéria, né, doutor? Exatamente. E as palavras que eu quero deixar para esse programa é perda irreversível da visão. Não perca a tua visão, cuide dela.